Olá, rapaziada, eu sou o Sérgio Maribu e hoje eu vou fazer uma comparação. Quando você entra na academia de jiu-jitsu, você é faixa branca até a faixa preta e depois que você fica mais velho, essa evolução continua, como você vai evoluir como ser humano. Fica até o final desse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Fala, rapaziada, você que é youtuber e quer ganhar até $3.000 no primeiro mês, faça como eu. É só seguir essa fera aí. O link vai estar te esperando na descrição desse vídeo. Olá, rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, fui aluno de mestre Crowley Gracie, Rickson Gracie, Hollis Gracie, Academia do Hélio Gracie. Hoje, ao meu lado aqui, o professor faixa preta Zé Roberto. Tudo bem, Zé? Tudo bom, mestre? Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu queria bater um papo com você, Zé, em relação à evolução, que hoje é uma coisa que a gente se preocupa muito com a evolução nossa, pessoal, do ser humano, né? Nossa evolução, como a gente tinha no começo, a preocupação de evoluir no esporte e chegar na faixa preta. A gente chegou na faixa preta, ao meu ver, a gente continua aprendendo, e como ser humano, a gente continua aprendendo mais ainda. Eu acho que a evolução nossa como ser humano é mais demorada do que a evolução para chegar na faixa preta. Quando você chega na faixa preta, você vê que você tem ainda o que aprender. E você vai ficando mais velho, que é o nosso caso, né? E a gente continua vendo que a única maneira da gente melhorar o mundo é melhorando a gente mesmo, né, cara? Então, essa evolução emocional, né? Física também, porque se você der mole, tu fica mais velho, mais rápido, né? Velho mais rápido. A gente costuma brincar que a gente vive uma segunda juventude, a gente não está na terceira idade, nós estamos apesar de entrar na fila do idoso, a gente já ainda continua jovem, se sentindo jovem por causa da vida que a gente leva. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo para cuidar principalmente da parte psicológica e emocional, sem contar com a parte física, que isso a gente já não abandona mais. A parte física, para nós, é como se fosse ir ao banheiro e tomar banho, né? Agora, temos que nos preocupar com a parte emocional e física. Isso tudo influenciado pelos hábitos que você tem. Você não vai ficar bêbado, por exemplo, se você comer banana, né? Você não vai ficar fraco se você comer verduras e legumes. Então, dependendo dos seus hábitos, a tua força, a tua parte psicológica, vamos dizer assim, ela tem chance de você ser um cara mais equilibrado. Então, esse equilíbrio que vem através da evolução com o tempo, que é o tema de hoje, né? Que eu queria conversar sobre isso com o meu amigo Zé Roberto, da evolução das faixas, né? Comparando a evolução que a gente tem que continuar tendo para ser um cara bacana com as pessoas ao nosso redor. Não é isso, professor? Então, é bom esse tema, é bom você tocar nesse assunto, porque a parte física, é claro que nós vamos envelhecer. Nós nascemos, o ser humano não é robô, então nós nascemos para morrer. Muita gente fica, esse cara falou um negócio desse, mas é uma verdade absoluta. O ser humano nasceu para morrer, né? Você tem duas datas importantes, é que você nasce e que você vai morrer, que você não sabe quando é. Nesse período, você tem que fazer de tudo para se manter bem, que é o mínimo que você pode fazer, né? Porque envelhecer, você vai envelhecer, a não ser que você morra cedo. Mas então você tem que fazer de tudo para manter fisicamente bem e mentalmente bem também, emocionalmente bem. Você, quando começa no jiu-jitsu com a faixa branca, faixa azul, roxa, marrom, passa por toda aquela coisa dos graus, até você conquistar a faixa preta, você, na minha opinião, obrigatoriamente, emocionalmente, essa evolução psicológica, emocional, tem que te acompanhar. Porque senão você fica sendo simplesmente uma pessoa, um atleta técnico, né, que por cuidar da parte física tem os seus ganhos, mas emocionalmente você tem pouco para dar. E o mundo hoje tem uma velocidade diferente de antes. Você estava falando que você tem várias posições, mas quando você vai mostrar essa, já tem uma outra, já tem uma outra, já tem uma outra. O vinho que você abre agora, quimicamente, daqui a 10 minutos ele já é outro. Já não é mais o mesmo vinho. Então, a vida tem uma velocidade que, se você não tem o embasamento histórico para chancelar a tua evolução, você é um cara que chega na faixa preta pela metade. E isso é muito prejudicial para os seus alunos e para todo mundo. É aquela história que eu falo sempre que eu tenho oportunidade da cidade da internet. Quando a gente tinha um telefone em casa, né, era difícil a comunicação, isso gerava em você uma expectativa para você
está no horário para você falar com a pessoa que você combinou de falar naquele horário. Então, tem vários sentimentos emocionais invisíveis que você tem que manter. Isso tem que acompanhar você no desenvolvimento das suas faixas. Para que você chegue à faixa preta, podendo entregar muito mais do que posições, ou o pulo do gato, ou isso, aquilo. Não, as pessoas têm que ver em você uma base de inspiração. E, normalmente, isso não vem só na parte técnica, vem na parte emocional também. No equilíbrio emocional que você tem para lidar com as adversidades, né? Então, isso é uma coisa muito importante que, ao meu ver, tem que ser acompanhado durante a sua caminhada no jiu-jitsu. Pois é, eu gosto de fazer essa comparação, porque é o seguinte, eu como lutador, hoje professor, né, e aluno que eu fui também, eu gosto muito de comentar sempre as pessoas que viveram ao meu redor, né? Eu tenho uma lembrança muito grande de todo mundo que treinava comigo, que era da mesma faixa que eu, né? Que todos eles me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, o esporte, para mim, talvez a faixa não seja o mais importante, mas a minha trajetória, né? O dia a dia, quem eu vi que tinha uma idade menor, como o Renzo, que era menor do que eu, o Royce, o Royler, o Hillion, todos tinham mais ou menos 10 anos a menos, né? Os que tinham a minha idade, os adversários, né? Eu me lembro dos caras que lutavam com o Rios, quando eu era menos graduado, eu vi o próprio Johnny Moreira, que é meu amigo, eu me lembro dele entrando no tatame, no dia que ele lutou com o Riggs, o português que lutou com o Riggs, o Verdugo, então todo mundo que enfrentava o meu professor, eu ficava de olho. Então, essa história toda que eu vivi, eu acho muito importante, né, cara? E hoje em dia, né, essa evolução como ser humano, às vezes a pessoa chega numa certa idade, né, e não tem a percepção de saber por que ela age daquela maneira, por que ela sofre daquela maneira, por que ela tem aquela depressão, por que ela tem aquela ansiedade. Então você tem que buscar lá atrás. Às vezes o cara teve um problema com a mãe dele, com o pai dele, e aí você fica carente de uma mulher, de uma mãe, de uma bengala, de uma muleta para ouvir os teus problemas, né? Então você tem um problema de família, a maioria, muitas pessoas são filhos de pais separados e às vezes agem como um super-herói, um personagem, e na verdade você é um personagem. Você vê, todo personagem tem dupla personalidade. O Batman é o Bruce Wayne, o Super-Homem é o Clark Kent. Então, você tem que aprender a viver com aquela pessoa que não é o super-herói, entendeu? Você não é super-herói. Quando você vai ao banheiro, quando você sai do banheiro, tu vê que aquele cheiro, tu pode ser o Batman ou o Bruce Wayne, mas vai sair aquele cheiro forte de dentro de você. Então, você tem que aprender a lidar com esse lado teu, como ser humano, né? Porra, muitas pessoas faliram, eu tive problemas financeiros, volta e meia, eu fico assustadíssimo quando começo a atrasar minhas contas. Meu amigo Zé Roberto sabe muito bem o que é isso. Aí eu tive que parar para pensar por que eu fico tão assustado, né? E começo a passar esse problema para outras pessoas. Então, esse autoconhecimento é a grande evolução do ser humano. E no jiu-jitsu, é o que o Zé estava tentando falar, que não adianta você só ser faixa preta. Quem participou disso contigo? Quem te ajudou a ser faixa preta? Quem fez parte desse teu processo aí? Isso é que é o bacana. O bacana foi esses 10 anos que você, da branca até a preta, ou até, sei lá, se você demorou 8, 7, 8, 10 anos, tudo botando uma data de 10 anos, porque o importante é quem participou nessa década com você, para você hoje se tornar esse faixa preta que você é. E na vida você nunca é faixa preta. Você tem que sempre melhorar alguma coisa e evoluir, se entender, entrar no entendimento. É muito difícil. Então, eu sou um cara muito agradecido a Deus, né? Me acho um cara que, pô, Deus está me dando uma luz, né? É o famoso insight, né? Aí você tem uma ideia para fazer um grande negócio, uma ideia para entender que você está errado, que não é outra pessoa que está errado, porque você não pode mudar os outros. Às vezes, num relacionamento tóxico, o tóxico é você. Então, você tem que identificar. Então, se você identifica os seus defeitos, fica muito mais fácil de você não cometer os mesmos erros novamente. Então, eu sou um cara agradecido de Deus me dar as oportunidades de eu enxergar isso. Porque muita gente fica numa confusão o resto da vida, né, cometendo os mesmos erros, revoltado com isso, fazendo aquilo, defendendo o uso de entorpecentes. Eu faço só isso, eu faço um pouquinho daquilo. E é cada um com seu cada um. A gente não está aqui para... A gente pode falar o que a gente faz através do exemplo. O exemplo arrasta, né? O exemplo, você não adianta falar, você tem que ser um exemplo realmente, né? Eu não adianta que eu não vou parar uma pessoa que fuma, por exemplo, no dia que eu quiser. Ela vai parar de fumar
No dia dela, a gente costuma falar, claro, aqui, claro. Nem um minuto nem a um mais, minuto. nem um minuto a menos. A gente fala muito disso. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Sempre no seu tempo. E eu falo muito também, Malibu, o seguinte, eu depois que me separei, muita coisa aconteceu na minha vida. Né? Então hoje eu moro sozinho, tenho meu cachorro. Eu fico super feliz quando eu saio da minha aula, que minha última aula termina às 8 horas, e eu sei que eu tenho que voltar para casa porque tem meu cachorro ali esperando por mim e tudo. Então nós somos sozinhos, cara. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Então a gente tem que procurar ter mais empatia com os outros realmente e não querer nada de ninguém. Você, quando procura ser um gerador de felicidade, você deixa de precisar das outras tomadas. Você próprio é um gerador de felicidade, um gerador do entendimento. Isso é uma coisa muito importante. Isso vem com a maturidade, vem com o tempo. Né? Então, o que acontece? Quando você não chega num determinado momento, que eu acho que eu cheguei agora num balance, onde eu vivo sozinho, vivo bem, vivo tranquilo, não preciso de nada, né? E sou cobrado, às vezes, pelos meus amigos. Porque você não vê na Zona Sul, que eu moro aqui em Vargem Grande, na roça, gosto dos passarinhos, gosto dessa calmaria toda. Isso sou eu hoje. Então, eu tenho muita consciência desse equilíbrio que eu vim ganhando ao longo da minha história. E eu não posso querer que o outro tenha a mesma história que a minha. E eu também não posso avaliar um ato isolado no presente daquela pessoa. Porque aquele gesto, aquele ato, aquela atitude faz parte da história da vida dela, não minha. Então eu tenho que ter essa compaixão, essa empatia, esse entendimento. Quando eu falo da velocidade das coisas, é que não dá tempo de você ter empatia por ninguém. Os relacionamentos hoje são fluidos, as coisas são superficiais. Hoje você tem uma notícia de última hora, como tinha na nossa época o Jornal Nacional, plantão do Jornal Nacional, vinha aquela coisa, a gasolina subiu. Hoje isso não te incomoda mais. As pessoas começaram a ficar mais frias e, ao mesmo tempo, mais frágeis, porque elas não têm um embasamento histórico, empatia por quase nada. Não dá tempo de ter. Não é culpa delas também, não. O mundo vai te empurrando para isso. Então, quando eu falo fazendo uma associação com o jiu-jitsu, você tem que ser um faixa azul, primeiro, sabendo onde você quer chegar. Segundo, sabendo por que você quer chegar. Eu quero ser faixa preta, porque eu quero botar aquela faixa preta na cintura. Isso não serve para nada, isso é bobagem. Isso é besteira. Isso faz parte de uma evolução de uma arte marcial que é milenar e que é história. É por isso que eu falo do garoto que viu o Hélio Gracie do lado do Afonso e perguntou se era avô dele, se era pai dele, quem era, o faixa azul. Então, quer dizer, o desenvolvimento emocional é muito importante, não só para um cara que está dentro da nossa arte, como para todos, para todo mundo. A pessoa se entender e não querer que o outro te traga felicidade. Nós somos os faixa preta. Inclusive, os outros trazem muito problema, porque tem pessoas que vivem pensando nos problemas da vida, e você falou gerador de felicidade. Tem gente que é gerador de problema, e você tem que fazer um treinamento de tolerância, né? Às vezes você tem pessoas próximas de você que só abrem a boca para falar de uma notícia braba. Agora tem uma nova cepa não sei aonde. Já tem 2 casos no Brasil. Puta que merda, vai ter um caso no Brasil. Cara, eu falei, dá vontade de brincar. Será que é no nosso prédio? Será que é no nosso prédio? Quer dizer, 2 casos. A pessoa já está preocupada, vem apavorando os outros, porque o negócio está chegando, já teve 2 casos no Brasil. Então aí você vê. Mas isso é por conta, primeiro, de uma fragilidade emocional. Né? Vírus e doenças e coisas, adversidades, existem para a espécie humana desde que ela existe. E nós somos uma espécie vencedora. O organismo da gente é feito para vencer. Nós não somos feitos para perder, mas temos que saber lidar com a perda. E muita gente acha que dá um passo para trás para depois ir mais para frente, para impulsionar, para ir mais para frente. Negativo. Ninguém dá passo para trás. O fato de você ter a ideia que está dando um passo para trás é que você está vivendo o aprendizado daquele momento. E isso faz parte da tua caminhada contínua para frente. Você não está dando um passo para trás. Então, o que acontece? A vida não volta no tempo. Hoje são 15 para meio-dia, não sei que hora vai ser exibido o programa,
né? Ou são 15 para meio-dia, e eu não posso voltar para ser 11h30. Então, se eu tiver engasgar agora, eu não posso, vou voltar para 11h30, que eu já sei que eu comi esse farelo de pão e engasguei. Não existe isso. Isso faz parte do aprender a respirar devagarinho, né? Para não engasgar, para não ficar entalado. Isso faz parte de um processo de evolução. Ninguém dá um passo para trás, o tempo não volta para trás. É isso então, aí, o importante, só para queria... concluir, o importante é a gente ter a nossa caminhada no jiu-jitsu, tecnicamente, e paralela a ela, a parte emocional também, porque isso é muito importante. O Zé Roberto está falando muito do jiu-jitsu e minha cabeça está mais voltada para a evolução como ser humano, né? Porque hoje eu cheguei já onde eu já cheguei, né, no jiu-jitsu. Claro que eu ainda tenho que galgar mais uma faixa, mas não é esse o meu grande objetivo hoje, é realmente ter mais saúde em todo sentido, emocional, físico e mental. Então, esse vídeo é para isso, para vocês ficarem ligados e botar a máscara de oxigênio em vocês, respirar primeiro, se cuidar, porque o exemplo arrasta. Fiquem fortes, fiquem tolerantes, né? Você ame mais e cobre menos amor, dê mais do que receba. É difícil, hein? É difícil. Os casais geralmente se terminam muito porque um cobra o que faz para o outro. Não tem como, cada um está no momento, cada um dá o mais numa hora que pode, menos numa outra hora. E eu espero que vocês tenham um equilíbrio maior, não só na parte esportiva, mas na vida em geral. Eu agradecer aqui ao professor Zé Roberto. Considerações finais, professor? Então, Malibu, eu falo o seguinte, tudo são hábitos. Se você cria um hábito de se doar, aquilo vai te dar prazer. Exatamente. Se você tem um hábito de amar, aquilo vai te dar prazer. Então, parece que é difícil de início, mas o difícil é criar o hábito. Quando você cria, a coisa vai fácil. É fácil mesmo. É isso aí, rapaziada. Se inscrevam no canal. Agradecer ao professor Zé Roberto e até a próxima. Eu que te agradeço, Maior. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Fique com Deus. Malibu!